Graça e paz, irmãos. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E esse hino que nós vamos louvar ao Senhor tem como título Te Amo, que é o maior amor que nós podemos ter, é o de Jesus. Amém? Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida, mas sem vida eu vivi, a minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham para mostrar, era o retrato do meu cansaço, quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança, gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, hoje confesso, te amo, Jesus, te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo, incluíste minha vida nos teus planos. Hoje vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram como estrada. Minha voz é tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo, mas te amo. Incluída nos teus planos, onde vivo a falar do teu amor. Minhas mãos mostravam o estava. Minha voz é tua palavra, pra mostrar que eu te amo, Jesus. Nessa semana, dia 31 de outubro, a Igreja Cristã, os cristãos do mundo inteiro celebram uma data muito especial. É o dia da Reforma Protestante. E a Reforma, muito mais do que apenas um movimento religioso, foi um movimento que trouxe uma nova cara para o mundo, mudou o mundo de uma forma radical. Hoje nós temos uma grande parcela de cristãos que são frutos do movimento protestante. E apesar de todos os desmandos, todas as coisas erradas que foram feitas, as coisas tristes que aconteceram, eu quero dizer que não é uma história de mocinhos e bandidos,
né? É uma história de gente, muitas vezes fazendo coisas com boas intenções, mas de maneira errada, de ambos os lados, os dois lados, tanto do movimento católico quanto do movimento protestante. Houve excessos, houveram coisas absurdas que foram feitas. Mas, apesar de toda essa história triste, das coisas difíceis, existem algumas coisas que eu acho que deveriam ser marcadas. E, logo depois que iniciou-se o movimento, os principais princípios, principais bases do movimento protestante foram sintetizados em 5, que eu coloquei ali, 5 solas. Tá? Os 5 solas. Você deve estar achando estranho o nome sola, que as pessoas não sabem o que significa. Sola é uma palavra latina, porque o latim era muito utilizado naquela época. Então, os 5 solas são apenas assim, 5 só. A ideia é essa, 5 somente. Tá? Então, eu queria trazer a reflexão hoje, eu vou falar sobre 5, vou falar sobre 3 e vou deixar 2 para a quarta-feira, já para motivar você para estar aqui na quarta-feira. Né? Vamos começar hoje a falar sobre 3. E eu vou colocar aqui para vocês os 5, tá? Para você conhecer. Vê se consegue repetir também. Pronto. Ok. Primeiro, sola gratia, ou seja, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solos Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente as Escrituras. Soli Deo Glória, somente glória a Deus. Eu queria que você estivesse acompanhando essa mensagem. Eu quero falar sobre 2 coisas. Eu quero dizer que, em relação aos solas, nós temos lembranças e desafios. Tá? Lembranças pensando aquilo que aconteceu no passado. Lembranças revivendo a história de como era e o que foi que desencadeou o processo. E desafios porque a reforma não terminou. Não houve um fim do movimento da reforma. A reforma continua hoje. Você que está aqui hoje é agente transformador. Você que é um cristão, um discípulo de Jesus, você é responsável para dar continuidade e sustentação àquilo que foi iniciado há 500 anos. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus e Pai, que nós possamos compreender a Tua mensagem nesta noite. E que ela traga, Senhor, uma significativa revelação, uma significativa verdade, para que possamos vivê-las, pois te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ok. A primeira sola, volta um pouquinho, por favor. Isso. Sola Escritura. Vamos ler ali, gente? O que é que está escrito aí? Escritura é a única regra de fé e prática da igreja. E o protestantismo aceita doutrinas de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Somente as Escrituras são fundamento da teologia reformada. O que é que ele está dizendo aí? Que a Bíblia é a razão de ser do cristianismo. É a base fundamental. Não pode existir outro livro, outra revelação. Não pode existir outra ideia, outro conceito que esteja distanciado da palavra de Deus. E aí nós agora pensamos, há um texto bíblico que fala isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Vamos juntos dizer? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a repreensão da justiça. Por que eu falo em lembranças?
Porque a igreja cristã, na época da Reforma, 1517, ela colocava a tradição dos homens acima da própria Bíblia. Então, não importava aquilo que a Bíblia dizia, importava o que a tradição dizia. O relevante não era o que a Bíblia estava falando, mas o que determinado teólogo disse, o que determinado líder eclesiástico disse. E isso fazia com que muitas vezes as pessoas não conhecessem a palavra. Se eu fizer uma pergunta a você agora, se você não tivesse uma Bíblia agora aí na sua mão, ou se você deixasse sua Bíblia fechada, e alguém perguntasse a você, vem cá, como é que eu posso, o que é que as Escrituras falam sobre a vida eterna? Você teria algum versículo bíblico para dizer? Você conheceria? Se alguém fizesse uma pergunta a você, vem cá, o que é que a Bíblia fala sobre como eu devo cuidar dos meus filhos? Você tem um versículo bíblico na sua mente, na sua cabeça? Um dos problemas que aconteciam naquela época é que a Bíblia não era democratizada. As pessoas não podiam ter acesso à Bíblia. As pessoas não podiam... Hoje você tem a sua Bíblia. Há pessoas que têm mais de uma Bíblia em casa. Naquele tempo havia algumas proibições. Não era permitido ler a Bíblia em outro idioma que não fosse o latim. Somente em latim. Você tinha que primeiro aprender latim, e se fosse autorizado, você poderia ler a Bíblia. A leitura da Bíblia era fechada unicamente para os sacerdotes religiosos. O homem comum não tinha o direito de ler. Não podia ser feita traduções em outros idiomas. Outra coisa também, havia uma interpretação oficial da Bíblia. Você não tinha o direito de ler a Bíblia e interpretar. Você tinha que interpretar de acordo com aquilo que era determinado pela liderança da igreja. Você não podia ler a Bíblia, não entendi isso aqui, não. A sua interpretação não interessa. O que importa é a interpretação oficial, que vem lá de cima. Então você não podia ter acesso à Bíblia, e se você tivesse, você tinha que interpretar apenas do jeito que eles queriam. Você não tinha liberdade para usar as Escrituras. Muitas pessoas morreram porque queriam que a Bíblia estivesse na mão das pessoas. Muita gente morreu porque traduziu a Bíblia. Você sabia disso? Não sei quantos têm esse conhecimento. Muita gente morreu naquela época, em 1500, porque ele traduziu a Bíblia. Ele pegou o livro da Bíblia e traduziu. Isso era considerado heresia, considerado crime. E muitos foram queimados vivos por causa disso. Outros foram queimados porque queriam começaram a ensinar as pessoas a recitar textos bíblicos e foram mortos também por causa disso. Então a Bíblia era fechada, até que um homem, Martinho Lutero, ensinando, ele era teólogo, doutor em teologia, tinha que ensinar sobre a carta aos Romanos, e naquele ensino que ele fez sobre a carta aos Romanos, ele descobriu que a Bíblia, que a salvação é pela fé. Isso ele descobriu lendo a Bíblia. E foi a Bíblia que o libertou do peso e do sentimento de pecado. Foi conhecer o Evangelho da Graça que ele não conhecia. Ele já era um doutor em teologia, era um padre, ele já conhecia muito bem as doutrinas da sua igreja, mas ele não conhecia a salvação pela graça. Ele achava que tinha que fazer um monte de coisas. Eu falo daqui a pouco sobre isso. Eu coloquei aqui algumas coisas interessantes, porque eu coloco como desafios hoje. Tudo bem, hoje a Bíblia é democrática. Inclusive a própria igreja que proibia na época, hoje ela mesma incentiva a leitura da Bíblia. Ótimo. Hoje a Bíblia é o livro mais lido no mundo. E curiosamente, estou ouvindo hoje uma mensagem, o país, a China, é o país que mais produz Bíblias ainda hoje. A cada minuto são produzidas 24 Bíblias na China. A maior fábrica de Bíblias está na China. E é fantástico ver que ela está se espalhando e crescendo. Milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Porém,
há um desafio hoje. Muitos cristãos de hoje, eles estão delegando a interpretação da Bíblia a outra pessoa. Eles não estão lendo a Bíblia. Deixa eu perguntar a você. Quantos capítulos da Bíblia, você que é crente, que é cristão, quantos capítulos da Bíblia você leu nesta semana? Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Eu fico pensando, aquela pessoa que morreu queimada, né, lá nos anos de 1500, para que você pudesse ter acesso à sua Bíblia, e você estivesse diante dessa pessoa hoje, você está orgulhosa ou está envergonhada? Você está se aproveitando, valorizando o fato de você ter uma Bíblia? E muitas pessoas não dão o valor que a Bíblia tem. Muitos cristãos têm se distanciado da Bíblia e dado ouvidos a tradições e experiências sobrenaturais. Não estão lendo a Bíblia. Então chega alguém trazendo uma ideia, um conceito, uma teologia, e aí vão atrás, de imediato. Não para conferir com a Bíblia. Tem muitas pessoas também, hoje, infelizmente, há um movimento para mudar a Bíblia. Já existe hoje aquilo que é chamada a Bíblia, uma Bíblia que ela é chamada Bíblia inclusiva, que ela muda o texto, ela pega uma interpretação paralela ao texto para dizer que o que é errado é certo, que o que é pecado Deus aprova. Então nós temos uma série de interpretações, de hermenêuticas, que estão distorcendo o sentido da palavra. Eu fico pensando, como nós podemos, uma pergunta, como é que você poderia se relacionar de maneira certa com a Bíblia? Eu coloquei aqui um quadrinho para você entender como você deve se relacionar com a palavra de Deus. Tá? Olha bem ali no dedo polegar. Qual a palavra que está ali, gente? Você tem que ouvir a Bíblia. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus quando você está andando pelos campos. Teve um reformador, um dos que foram queimados na fogueira, que ele escreveu um texto dizendo assim: o meu sonho, não sei se Jefferson conhece essa expressão, o meu sonho é que a Bíblia seja recitada por cada camponês quando está trabalhando na roça, por cada dona de casa cuidando dos seus afazeres, por cada criança brincando. O meu sonho é que a Bíblia seja recitada e seja na mente de todas as pessoas. Hoje, 500 anos depois, para algumas pessoas já é uma realidade. Mas, infelizmente, para muita gente não. Não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, não memoriza a palavra, coloca a desculpa que não consegue memorizar. Mas eu tenho certeza que se você pegar um versículo, escrever, colar na sua geladeira, colocar no painel do seu carro, um versículo, se você colocar um versículo por semana, para você memorizar no final do ano, quantos versículos você querá memorizar? Se você colocar um versículo por dia. Então, muitas vezes, nós colocamos uma desculpa de que não conseguimos memorizar, porque, na verdade, nós não queremos gastar tempo, não nos dedicamos. E o que é que acontece quando nós temos que ouvir a palavra? Nós temos também, lá no dedo mínimo, está escrito o quê? Ler. Lá no mínimo, o menor de todos. Temos que ouvir e temos que ler. Não é somente ouvir, você precisa ler a palavra. Você tem que se aproximar dela, mas não é ler só o que você gosta, não. Tem muito crente que só lê Salmo 23. Irmão, lê a Bíblia, lê. Você lê o quê? Li Salmo 23. Quem mais? Não, o pior também. Salmo 91. Salmo 90. Quem mais? Então, acabou. Conhecimento bíblico dele, Salmo 23, Salmo 90. Não lê a Bíblia. Não conhece a palavra, não se aproxima sistematicamente da palavra. Você precisa ler a Bíblia, meu querido. É um tesouro maravilhoso, mas só se você ler. Se você ler. Aí depois você, o dedo
aqui, anular, tem que fazer o quê? Interpretar. Não é somente ler, você tem que fazer pergunta ao texto. O que esse texto está falando? O que esse texto está dizendo? Eu louvo a Deus porque depois de muitos anos nós conseguimos implantar aqui na escola bíblica a interpretação da Bíblia. Nós temos uma escola bíblica que não usa revista. Qual o livro-texto da nossa escola bíblica, irmãos? Qual o livro-texto? É a Bíblia. Não temos revista. O texto é a própria Bíblia. Interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia. Os professores se desgastam, correm atrás, procuram, ajudam, e cada aluno fica brigando, lutando com o texto durante a semana. Isso é fantástico, interpretar a Bíblia. Tem muito crente que já tem 20, 30 anos e não sabe interpretar nenhum texto, nem o Salmo 23 que ele lê tanto. A gente faz uma pergunta: o que é isso aqui? O que é aprisco? Não sei não. Não interpreta. Depois tem que fazer o quê, gente? Meditar. Depois que você leu, que você memorizou, ficou na sua mente, aí você agora vai meditar no texto. Essa é a parte gostosa. Que o texto começa a dialogar com a sua vida. Você começa a pensar nas aplicações do texto. E finalmente você precisa aplicar o texto. Agora deixa eu só dizer uma coisinha. Tem muita gente, presta bem atenção, não sei se é o seu caso, espero que não. Mas tem muita gente que ele ouve, não lê, não interpreta, consequentemente não medita, mas ele aplica não o que ele construiu, ele aplica o que alguém disse para ele. Uma pessoa chega para ele e diz: a Bíblia diz isso. Ah, é? Toda vez que alguém disser para você assim, a Bíblia diz isso, você não pode engolir, meu querido. Você não pode ir atrás. Você não pode engolir qualquer pessoa que chega dizendo que a Bíblia diz. Teve uma pessoa que leu na Bíblia que Josué colocou o povo para circundar Jerusalém 7 dias. Irmãos, Jericó, vamos ter que circundar a cidade. A Bíblia diz que temos que circundar a cidade 7 dias. Como Josué fez com Jericó. Eu fico pensando, vou fazer isso aqui em Natal? Que a Bíblia está escrito. Teve também um grupo de pessoas jovens, isso aconteceu lá na Coreia. Saíram de uma grande vigília de oração. O rio tinha transbordado e não dava para atravessar. E a líder daquele grupo de jovens abriu a Bíblia e viu lá que Pedro andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas, e Pedro andou, só que Pedro afundou porque duvidou. E essa líder já falou assim: Senhor, nós não duvidaremos, nós vamos atravessar, confiando em Ti. E foram todos, e morreram todos. Eles esqueceram de ler o texto. Porque antes de Pedro sair do barco, ele pediu: Senhor, posso ir? E Jesus disse: vem. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então tem muitas pessoas que você somente ouviu, ou você leu alguma coisa, mas você não interpretou, não meditou, e está pegando carona com a aplicação de outro. Só a Escritura quer dizer o quê? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que conhecer a Bíblia e basear apenas naquilo que a Bíblia diz. E aí então, o problema de hoje é que as pessoas estão lendo e ouvindo sem estudar e meditar. Eles estão seguindo a aplicação que outra pessoa está sugerindo. Uma coisa que acontecia, eu estava conversando com o pastor Cássio, alguns conhecem aqui, teólogo, e ele me disse uma coisa que eu não tinha percebido. Ele disse assim: olha, Eliabe, hoje, algumas igrejas evangélicas, elas praticam exatamente o que acontecia na igreja no tempo da Reforma. Porque naquele tempo, as pessoas seguiam a interpretação do líder. E hoje, tem muitas igrejas evangélicas que os próprios crentes não interpretam. Eles têm que ouvir a palavra.
de um apóstolo, de um bispo, de um pastor, de um líder. Só quem sabe é ele, só quem interpreta é ele. Mas eu louvo a Deus que eu faço parte de uma igreja que tem como regra, como primeiro princípio, Bíblia, única regra de fé e prática. Tudo que eu, como pastor dessa igreja, falo aqui, você precisa conferir com as Escrituras. Se houver alguma falha, pastor, né, o senhor falou isso aí, mas não é assim que a Bíblia diz. Teve uma vez que aconteceu isso. Sem querer, às vezes pelo hábito. Né? Irmão, lembra desse negócio, né? Mas não foi você que falou comigo, não, depois, foi outra pessoa. Né? Mas com certeza ele vai ser um bom diácono, né? Ficou orando por mim. Eu, na pregação de Natal, eu falei os 3 reis magos. Quando terminou o culto, o irmão chegou para mim, pastor, minha Bíblia não fala que eram 3 e nem fala que eram reis, não. Ô irmão, me desculpe, agora o que é que eu faço? Eu volto todo mundo para dentro da igreja. Mas eu gostei, irmão, parabéns. Continue assim, conferindo o que eu falo. Há um outro sola que eu queria falar com você. Sola gratia, somente a graça. Vamos ler o enunciado? A salvação, unicamente pela graça de Deus. É um favor imerecido. Não podemos comprar com dinheiro ou obras. É o resultado da misericórdia e do amor de Deus pelo pecador. Nós éramos pecadores condenados, a humanidade condenada. Não é Deus que vai condenar ninguém, não. Já foi condenado. A condenação já partiu, já saiu. Não quer dizer que Deus vai mandar ninguém para o inferno. Deus já mandou a humanidade toda. Deus já determinou a condenação. O salário do pecado é morte. Quem pecou está condenado. Então Deus, tendo misericórdia e amando as pessoas, por amor a nós e por misericórdia, Ele proporcionou um meio de que alguém morresse no nosso lugar. De que alguém sofresse a condenação por nós. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Essa é a graça de Deus. E a maravilha da graça é que eu não tenho que fazer nada para receber. Eu acho engraçado que no evangeliquez tem algumas frases que começaram a correr no meio do povo evangélico que não tem nada a ver. É totalmente sem sentido. Não sei se você já ouviu alguém falar. Eu fiz uma promessa a Deus e eu vou fazer isso aqui para alcançar uma graça. Como é que você vai fazer uma coisa para alcançar graça? Se você faz alguma coisa para alcançar graça, não é graça. Não é graça. Graça você não fez nada para merecer. A maioria das religiões, elas apresentam, quase todas, apresentam o homem tendo que construir a sua vida, né, a sua vida correta para poder agradar a Deus. A maioria das religiões é cheia de regras e de normas que a pessoa tem que cumprir. E se ela conseguir cumprir todas as regras, ela vai chegar no paraíso, no céu, onde for que a religião prega. O cristianismo é uma religião, possivelmente a única, que vai dizer assim, que você nunca vai conseguir agradar a Deus. Você nunca vai ser perfeito. Você nunca vai poder construir essa escada para chegar a Deus. E nem precisa. Porque é pela graça que nós somos salvos. Veja o que diz a palavra de Deus. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria graça. Romanos 11:6. Por vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Isto é lembrança, que é desafio. Lembrança primeiro porque naquele tempo, em 1516, você podia comprar. Você sabia disso? Você podia comprar a sua salvação, um documento assinado pelo líder da igreja chamado indulgência. Você comprava, você dava dinheiro e levava um papelzinho assinado para casa, garantindo seu passaporte para o céu. Não importa a sua vida, se você chegou a ouvir a Jesus, que nem se falava nisso naquela época. E mais, você podia comprar até pelos que já morreram. Teu bisavô, que você nem conheceu, você podia salvar ele.
Tinha um cara chamado Titzel, que ele levava um gasofilácio de metal, de bronze. E ele dizia assim: traga a oferta, coloque aqui no gasofilácio, que é a moeda fazendo tilim lá embaixo e a alma saindo do purgatório. Isso está escrito, não estou inventando não, gente, está escrito, é história. É a moeda batendo no fundo do gasofilácio. Quando você ouvir o som da moeda, a alma do seu parente querido já saiu do purgatório e entrou no céu. Só que esse cara era esperto. Ele colocou um tecido no fundo do gasofilácio. Ninguém nunca ouviu o tirim. Não é isso mesmo, gente? Você já leu a história. Ninguém ouvia. E você que continuava dando dinheiro. A salvação era... Inclusive esse foi o estopim que Lutero não aceitou. Ele, conhecendo a salvação pela graça, ele disse: não pode ser comprado. Ah, pastor, graças a Deus isso é passado. Mas tem desafios hoje. Eu queria que você atentasse, porque desafios é para a gente hoje. Desafios é para nós. Qual o primeiro desse desafio aí? A salvação pela graça tem estado fora de muitas pregações na atualidade. Às vezes eu passei ali pelo YouTube para ouvir as pregações, acompanhar o que está sendo dito na internet. Eu vejo muito autoajuda. Não tenho nada contra autoajuda. Eu vejo pastores pregando Augusto Cury. Augusto Cury, ótimo. Já li alguma coisa dele. Nada contra Augusto Cury. Mas eu não vejo Bíblia na pregação deles. Eu vejo pastores pregando humanismo. Eu vejo pastores pregando prosperidade. Eu vejo propagandas na televisão dizendo assim: entre nessa igreja e você vai ficar rico. Entre aqui e os seus problemas se acabaram-se, como dizia seu Cristo. Entre aqui, que aqui você não vai ter problema nenhum. Até algumas expressões são muito conhecidas: pare de sofrer. Mas eu não sou chamado para parar de sofrer. Eu sou chamado para servir a Cristo. E muitas vezes servir a Cristo implica sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A ideia de que somos salvos pelas nossas obras ainda é muito forte em muitas igrejas. Tem muitas igrejas, muitas doutrinas que ainda ensinam a salvação pelas obras. Como, pastor? Quando diz que eu só vou ser salvo se eu for fiel. Não, você tem que ser fiel até a morte para você ser salvo. Não é isso que o texto está dizendo. Vá ler a Bíblia direito. Tem muitas pessoas dizendo que se você comete um pecado, você é um crente. Eu saio da igreja hoje, foi para casa, agora de manhã, cometeu um pecado, perdeu a salvação. Está no inferno, Deus riscou teu nome do livro. Dessa forma, a salvação seria pelas obras. Eu não sou salvo porque eu sou fiel. Eu sou fiel porque eu sou salvo. Eu busco a fidelidade porque Cristo me resgatou. Cristo foi fiel a mim. Eu tenho o compromisso de ser fiel para com Ele. Se a salvação fosse baseada na fidelidade, eu pergunto: quem seria salvo? Você consegue ser fiel? Amém. Deus abençoe você. Eu não consigo. Você consegue ser fiel um mês? Você consegue ser fiel a vida toda? Não, mas se fosse pecar, pede perdão. E se morrer antes de pedir perdão? Salvação não é pelas obras. Salvação foi concebida por graça, pela graça de Deus. Agora as obras, a fidelidade é o quê? É um compromisso. É uma meta. E Deus vai me dar a graça de você desenvolver. Meu filho, minha filha me decepcionaram em muitos momentos, mas não deixaram de ser meus filhos porque erraram. Assim também você não deixa de ser filho de Deus quando peca. O Espírito Santo se entristece com você. Você perde muitas coisas espirituais. Você perde a comunhão com Deus, mas não quer dizer que Ele deixou de amar você.
que você deixou de ter parte no reino de Deus. Só a graça, somente a graça. Aí só a fé, apenas pela fé. Vamos lá, gente? A fé é o único meio pelo qual somos justificados. As obras ou a determinação de outra pessoa não podem levar a pecados. Aí voltamos agora para o texto bíblico. Vamos ler juntos? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo. Vou falar um pouquinho sobre a história de Lutero. Lutero era um homem que tinha uma profunda convicção de pecado. Ele tinha uma convicção de pecado tão grande que ele chorava muito, sentindo o peso do pecado dele. Ele foi celebrar sua primeira missa e não conseguiu. O cálice escapou das suas mãos. Ele não se sentia digno de celebrar a missa. O peso, o sentimento do pecado era muito forte na vida de Lutero. Então ele procurou os seus mestres no mosteiro. Eles disseram, você tem que fazer penitência. Naquela época, não sei se ainda hoje, existiam vários tipos de penitência. Quando a pessoa pecava, ou sentia o peso do pecado, ela ia para o quarto, tirava a parte de cima da roupa, pegava o chicote e ficava se martirizando, se penitenciando, até o sangue escorrer. Havia um outro também chamado cilício, que era uma corrente com dentes que a pessoa amarrava na perna, e quando ela sentia o peso do seu pecado, ela dava um puxão naquela corrente, os cravos rasgavam a carne e o sangue corria. Ou então, a pessoa era levada a recitar, a rezar infinitas rezas, 200, 300 vezes, 400 vezes, fazer jejum vários dias. Uma salvação que era um perdão que era baseado em sacrifício. Para poder ouvir do seu líder espiritual a palavra, eu te absolvo. E Lutero, ele nunca conseguia sentir paz. Ele era professor de teologia, doutor em teologia, mas ele nunca conheceu a paz do perdão de Deus. Ele fez tudo isso, flagelação, silício, ele fez todos esses sistemas, penitências, e quanto mais ele fazia, mais ele se sentia pecador. Até que ele encontre esse texto. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é pela fé. O justo viverá pela fé. Aí ele pensou, quer dizer que eu não preciso nada disso? É só a minha fé em Cristo que me dá a certeza do perdão dos pecados. Olha, um negócio tão simples, né? Mas difícil de entrar na cabeça das pessoas. Somente a fé em Cristo é que me traz o perdão dos pecados. E baseado nisso, então, ele escreve 95 teses, 95 frases. E ele pega essas frases e prega na porta da igreja que ele frequentava. E envia essas 95 frases para as lideranças da igreja. A partir daí, o resto é história. Nós temos aqui lembranças e desafios. Lembranças. As pessoas eram salvas mediante fidelidade ao cumprimento nos ritos e nas práticas dos sacramentos. Se a pessoa não participasse da missa, não participasse da ceia, estava no inferno. Se não fosse batizada, estava no inferno. Se não cumprisse os sacramentos. A ideia, inclusive, de Santa Ceia vem desse período aí. É aí que começa a se falar. A ideia de que a ceia é santa, ela confere santidade. A ceia, como memorial de Cristo, sempre existiu. Mas a ideia de que ela confere graça começou ali
a partir da Idade Média. E ali nós temos que a salvação pela compra de indulgências, pela prática dos sacramentos. E isso era naquela época que Lutero, com a pregação, a igreja começou a abrir os olhos para a salvação pela fé em Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ah, pastor, que bênção, né? Mas tem desafio, gente. Tem desafio. Para você, viu? E para mim. O desafio é o seguinte: as pessoas confundem fé salvadora com autoconfiança. Ah, eu tenho muita fé. Não estou falando de fé que você é capaz de carregar, que você tem força, tem coragem, não. Estou falando fé em Cristo. Fé que Jesus morreu no seu lugar. A outra coisa, a doutrina da salvação tem deixado de ser enfatizada em muitos púlpitos evangélicos. Não se fala mais em inferno, em condenação, em pecado. Outra coisa, eu não coloquei ali, mas é uma realidade. As pessoas, elas têm colocado outras coisas no lugar ou junto com a fé. Tem que ter fé, mas tem que ter obras. As obras são consequências. Enfim, queridos, os 3 solas. Só a Escritura, só a graça de Deus e só a fé. Há outra coisa também que tem a ver com esses 3 solas. São pessoas às vezes dizem assim: se Deus perdoa pela fé, né? A graça de Deus, se Deus me perdoa, eu vou pecar. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu vou dizer até que quando eu era menino, né, criança, às vezes eu tinha esse negócio, né? Não, eu faço, depois Deus vai me perdoar mesmo, eu peço perdão a Deus e está tudo certo. Como algumas pessoas que fazem tudo que o diabo gosta durante o carnaval, no período do carnaval, faz tudo que não presta, destrói seu corpo, destrói famílias, destrói vidas, gasta dinheiro, peca de todas as formas. Aí na quarta-feira de cinzas vai procurar o perdão. Ele pecou já pensando na quarta-feira de cinza procurar o padre. Eu achei muito legal que lá em Recife uma vez teve um padre que se recusou. Foi na década de 80, o padre, o pessoal foi lá para a missa das cinzas, não sei como é que chama, missa das cinzas, não sei. O pessoal foi lá na quarta-feira e o padre disse: volte todo mundo para suas casas. Vocês fizeram tudo que não presta e vem aqui pedir perdão agora. Paulo diz: se pecarmos voluntariamente, após ter conhecido a graça, estamos expondo Cristo à vergonha. Estamos envergonhando o Evangelho, estamos negando a nossa fé. A justiça pela graça e pela fé não quer dizer, agora pronto, eu vou fazer o que eu quero. Permaneceremos no pecado? De maneira alguma. Nós que fomos alcançados pela graça, temos que viver em novidade de vida. Eu queria que você refletisse comigo. E é possível que alguém nessa noite precisa ser alcançado pela graça de Deus. A Escritura, a Palavra de Deus está na sua vida. Eu queria que você que ouviu nessa noite essa mensagem, se você já é discípulo, que você colocasse um propósito. Espera aí, teve gente que morreu para que eu pudesse ter uma Bíblia. Eu vou valorizar isso. Vou ler a Bíblia. Vou começar a leitura sistemática da Bíblia. Vou começar a ler a Bíblia para valer. Vou procurar alguém para me ajudar. Como é que eu posso começar a ler a Bíblia? Faço um compromisso todo dia um capítulo. Todo dia um capítulo. Tem pessoas que talvez alguém esteja nessa noite que não entende ainda a salvação pela graça. Está sendo fiel a Deus porque tem medo de ir para o inferno.
Tem pessoas que são fiéis a Deus, não é por amor a Deus, não, é por medo mesmo do inferno. Não, eu vou para a igreja, se eu não for para a igreja, Deus vai me mandar para o inferno. Não lance fora o temor. Servimos a Deus porque amamos. Há pessoas que elas ainda não têm a compreensão da salvação pela fé. Eu queria convidar você para que você abraçasse essa fé em Cristo hoje. Vamos colocar aqui em pé? Se você está aqui hoje, você sente que precisa se aproximar mais da palavra de Deus. Se você sente que precisa se aproximar mais da compreensão da graça de Deus na sua vida, ou se aproximar mais da fé em Cristo, que você possa tomar a decisão hoje. O Senhor Jesus quer que você possa hoje. E se você quiser realmente caminhar com Deus, retomar sua caminhada, você pode me procurar após o culto, algum irmão aqui da igreja. Olha, como é que eu faço? Eu quero crescer nesse conhecimento, quero aprender mais da palavra de Deus, quero conhecer um pouco mais. E eu terei muito prazer em ajudar você, orientar você. Estaremos aqui na quarta-feira com os últimos 2 solas. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Quarta-feira também teremos o memorial da ceia do Senhor. Vamos nos lembrar do sacrifício de Cristo. Você é nosso convidado a estar aqui. Então eu chamo a irmã Priscila. A irmã Priscila está tendo um problema ali. Vamos orar pela vida dela. Pai querido, eu quero te apresentar a irmã Priscila, Senhor. Coloque em tuas mãos a tua serva, Deus. Restaura a saúde dela, que ela possa, Pai, ter força, ter coragem, saúde, para cuidar dos seus filhos. Não sabemos qual enfermidade, que mal cometeu a tua serva, mas que ela seja, Deus, ricamente abençoada por ti, sendo livrada de todo esse sofrimento. Eu te agradeço, já te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Podemos aceitar, amados? Estamos caminhando para o final do culto. Quero lembrar a todos, quarta-feira, então, o cerimonial da ceia do Senhor, aqui, culto de oração, 19h30, estaremos iniciando. Na quinta-feira, a reunião dos homens, tá? Os homens aqui da igreja que puderem estar presentes na quinta-feira. E como eu já disse, no sábado, né? A partir das 16 horas, eles estão aqui. Nós estamos fazendo uma lista de pessoas. Hoje é o dia do pagamento da camiseta oficial da igreja. Tá? Quem quiser, quem for pagar à vista, tá certo? O dia é hoje, ou então pode passar na maquininha. R$25 à vista. E se for passar no cartão, é R$28. Tá bom? Então, quero saudar a todos e da minha alegria que você veio a esse lugar, nesta noite. Quarta-feira já teremos camisetas aqui. Já teremos a entrega de camisetas, né? Palavra da pessoa que vai estar fazendo, né? Então, quarta-feira, vamos já estar aqui com as camisetas. Mas no sábado, todo mundo está aqui devidamente vestido. Não porque eu seja um sacerdote, não porque eu seja especial, tenho uma relação especial com Deus, né? Eu vou pedir a bênção, como também podia pedir que você me abençoasse, tá? A bênção apostólica não quer dizer que eu sou uma pessoa, um nível especial, um sacerdote com uma relação de ligação de Deus, não. Porque a pessoa fica assim, pastor, cadê a bênção? Né? Que na verdade, você poderia até estar me abençoando. Tá bom? Mas eu quero abençoar você e sua vida. Cuide sua cabeça, feche seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Não saia sem abençoar, irmão.